Hashtag carioca. Hashtag RJ. Hashtag inclusão. Hashtag segue na rede. Então, a gente estava estudando, começamos tirando foto da nossa própria sombra, fazendo sombras na parede, né? Sombra de animal, fazendo as sombras se movimentarem e analisando aquelas projeções. Hoje, nós vamos juntar o que nós percebemos do comportamento da sombra para poder aplicar nos nossos desenhos, nas nossas pinturas. Nós vamos aprender técnicas de desenho e eu vou começar explicando sobre a nossa percepção da sombra, que são coisas que nós já vimos anteriormente. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos que o comportamento da nossa sombra depende da luz. Então, vou fazer um desenho aqui rapidinho para vocês, de uma pessoa de costas, tá? Esse camarada aqui, ele está de costas, e ele está olhando para o chão, onde ele está vendo a sua própria sombra, tá? Então, vou acertar aqui. Esse cara daqui, ele está olhando e a luz vem de trás dele, né? A luz vem daqui e está indo nessa direção daqui, tá? Então, existem duas maneiras de a gente perceber a sombra. Uma delas é a maneira convencional, que a gente viu. Ele vai ver a sombra dele desse jeito daqui. Pescocinho. E aqui o cabelinho dele aqui. Não é isso? Então, o camarada aqui está vendo a sombra dele assim. Isso é uma maneira de perceber a sombra dele, tá? Mas existe outra maneira de perceber a sombra. E a gente já viu essa outra maneira de perceber a sombra. Só um instantinho, deixa eu encaixar aqui. É que muitas vezes nós vemos quando nós estamos andando na rua, que é essa maneira daqui. Ele também pode perceber que a sombra dele não tem linhas, mas é um borrão. E sendo um borrão, não tem muita definição das coisas. Isso é uma maneira de perceber a sombra, tá? Esse é um comportamento da sombra. E esse de cá é outro comportamento da sombra. Vocês conseguem perceber que são duas sombras diferentes, apesar de ser a mesma pessoa que está sofrendo essa sombra? Nós temos uma sombra que é mais definida em linhas, que é essa daqui, e uma sombra que é mais definida borrada. E essas são duas sombras da mesma pessoa, só que são sombras diferentes. Qual é a diferença para essas sombras acontecerem? A diferença é que essa sombra daqui, tá? Só um instantinho. Essa sombra daqui, que está embaçada, ela utiliza de uma técnica chamada esfumato. E essa sombra daqui não tem essa técnica. Tá? Essa sombra faz uma diferença do claro para o escuro direto, com a linha. Essa outra daqui não faz essa diferença claramente. Ela vai caindo aos pouquinhos e do preto cai um cinza, do cinza, ó, aqui a gente tem preto, mas aqui a gente já não tem um preto, a gente já tem um cinza e aqui vai um outro claro e aqui mais claro. Então, essa diferença de escalas define duas técnicas diferentes de você conseguir desenhar a sombra. A gente viu na nossa percepção lá de visual que a sombra ela vai se comportar diferente dependendo da intensidade da luz e da distância que você está do chão, né?
do chão, ou da parede, ou de onde a sombra está sendo projetada. Beleza? E quem inventou isso? Quem inventou isso foi um camarada chamado Leonardo da Vinci. Vou mostrar aqui, vocês devem conhecer o Leonardo da Vinci de quadros como esse daqui, que se chama Gioconda, ou vulgarmente conhecido como Mona Lisa. Ele inventou a técnica do esfumato e isso foi desenvolvido durante séculos e foi sendo aperfeiçoado por uma diversidade de pintores. O que Leonardo da Vinci faz? Quando ele pinta a Mona Lisa, ele usa a técnica de claro escuro e de esfumato ao ponto que a Mona Lisa ela não tem linhas. Tá? Se vocês observarem, deixa eu mudar meu pincel aqui, a Mona Lisa, ela não tem uma linha de definição. Ó, fica até difícil você desenhar o queixo dela, você não sabe se o queixo dela vai para cá ou se o queixo dela é mais embaixo, teria uma dobrinha aqui. Por que você não sabe disso? Porque ele faz uma passagem, ó, do claro para o escuro, ainda mais escuro aqui. Ele faz isso na boca. Vocês estão vendo? Você não tem como definir o lábio. É difícil você marcar em linhas. Por que é difícil? Porque ele fica fazendo passagens do claro para o escuro. Ele faz isso no nariz, claro, escuro. Ele faz isso nos olhos, tá? Claro, escuro, meio tom. Tá? Ao ponto que você consegue ver a imagem inteira, não é? Sem ter nenhuma linha nessa imagem. Então, um beijo para vocês, até a próxima.